e Dr. Alexandre Garcia, CJ Jorge. Como já explicitado, não é um debate, não é um confronto de ideias, e sim uma oportunidade que os candidatos e os advogados têm de vir aqui ouvi-los e vê-los pessoalmente. O formato já foi apresentado a Vossas Excelências, aos que estão aqui pela primeira vez, pela primeira noite. O formato é da formação de mais ou menos 2 blocos rápidos, primeiro de 10 minutos, concentrado na apresentação de Vossas Excelências. Tem a sugestão dos jovens advogados de abordarem 2 temas, das relações do desembargador com os demais membros, né, que compõem a formação da justiça, e aí como pode ser um jovem advogado ajudado. E vocês, obviamente, dentro desses primeiros 10 minutos, têm absoluta liberdade para falar o que bem entender. No segundo momento, eu tento tutelar um pouquinho o tempo, e aí teremos o restante de 8 a 10 minutos para que vocês respondam a 3 perguntas, com também total liberdade de como preferem se comportar. E temos seguido, por analogia, a norma do isolamento, né, dos candidatos remanescentes à sua apresentação. Vocês ficam à vontade para ter um bate-papo e debater as estratégias. Na sala viva. Sala viva. Pois bem, então, quem terá início hoje na nossa fala será o Dr. Aldovando Torres, a quem convido a fazer uso ou do púlpito, ou aqui na frente, ou sentado. Sentado. Muito obrigado. Pode ser. Até logo, né? Perfeito. Doutor Antônio Alves, seu assento está aqui reservado para Vossa Excelência. Até porque eu também teria que fazer aquela fuga e retorno hoje. Então, se o senhor puder nos honrar com a sua ilustre presença aqui na bancada, enobrecerá os trabalhos. O doutor Antônio Alves é o tesoureiro da casa. Todos os que estão aqui na mesa podem sentar aqui à frente. Não tem prova surpresa hoje, nem chamada oral, pode sentar assim à frente. Agradeço a presença de todos os conselheiros, conselheiro Domênico, conselheiro Barba, conselheiro Alexandre Queiroz, conselheiro Ítalo, que acabou de retornar do Mar de Agadoce do Amazonas, conselheiro Cláudio Tempo Chorelegar, conselheiro Afonso, conselheiro Jacques Veloso, conselheiro Cristo Pino, que tem nos prestigiado todas as noites, conselheiro licenciado Alceste Vilela. Prazer tê-los aqui, os membros da Jovem Advocacia. Dito e feito, passo a palavra ao candidato ao 5º Constitucional, doutor Aldovando Torres, para fazer uso da palavra e a apresentação como melhor aprouver. Muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite, senhores membros da diretoria, membros da comissão, da colega comissão. Inicialmente, eu pretendo fazer uma síntese, um retrato mais ou menos da minha trajetória profissional para que todos me conheçam. Atualmente, eu sou consultor jurídico da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Já fui chefe da Procuradoria do SESI Departamento Nacional durante 10 anos. Gerente de contratos do SESI Departamento Nacional durante 6 anos. Advogado responsável pela unidade jurídica em Brasília depois da integração das entidades CNI, SESI, SENAI e IEL. Advogado da Confederação Nacional da Indústria. Advogado da Confederação Nacional da Agricultura. Conselheiro titular do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, representante da indústria. Assessor do Ministério das Comunicações. Advogado da Eletronorte. Sócio da empresa Aldovando Torres Advocacia. Membro da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB-DF. E membro do Instituto dos Advogados do Distrito Federal e ADF. Como se vê, a minha trajetória profissional está muito concentrada no sistema indústria. No que tange ao 5º Constitucional, entendo que o mesmo enriquece o Judiciário e, sobretudo, tem a legitimidade da Constituição Federal, merecendo todo o nosso respeito, porque ainda existe um certo preconceito em relação aos magistrados oriundos do 5º. Na verdade, a advocacia e magistratura são 2 asas do mesmo pássaro, a jurisdição, e devem andar juntas para o bom funcionamento da atividade judiciária. O 5º Constitucional, sem sombra de dúvidas, é um instrumento de oxigenação do Poder Judiciário em suas instâncias superiores, pois possibilita o ingresso em suas fileiras de profissionais com experiências distintas da carreira da magistratura, mas com igual interesse na realização da justiça. Efetivamente, todos os componentes do Tribunal de Justiça são juristas, sem haver distinção alguma. De mais a mais, advogado que ingressa
na magistratura pelo quinto é apenas emprestado ao Poder Judiciário, porque ele nunca deixa de ser advogado. É apenas porque em seu peito sempre bate o coração do advogado e o anseio de retornar à casa da qual ele saiu para esta jornada. O quinto homenageia, inclusive, o princípio do pluralismo esculpido na Constituição, em todos os seus aspectos, seja político, ideológico, cultural, religioso e filosófico. O judiciário é enriquecido com o quinto, porque ele impede o hermetismo corporativo, o hermetismo incompreensível, formado apenas por magistrados de carreira. Os advogados trazem para a função de juiz suas experiências do cotidiano do homem comum quando se quer, acima de tudo, fazer justiça. Ninguém melhor do que o advogado para conhecer o drama humano, as suas mazelas, as suas dificuldades. Não se pode olvidar que a própria Constituição diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. E é assim que se pode alcançar o melhor equilíbrio entre os poderes constituídos e preservar as instituições democráticas. Os princípios democráticos, esculpidos e certos na Carta Magna, ficam fortalecidos e protegidos de modo muito mais amplo e claro. Inovidável, que não se deve fazer distinção. Eu bato nessa tecla. Todos são magistrados, oriundos da magistratura, do Ministério Público ou da OAB. Não se pode fazer distinção entre os magistrados do quinto e os advindos de concurso público, pois o advogado que ingressa por ele passa por concurso público, uma escolha que se faz de forma pública, aberta, transparente e democrática, sobretudo nos dias de hoje. Entendo e propugno que o Tribunal de Justiça também deve, no que tange ao advogado iniciante, implantar no setor de distribuição um guichê de atendimento em separado para os advogados no primeiro ou até o segundo ano de carreira, para não só receber, como melhor orientar os colegas iniciantes. Ultimando minhas ponderações expressas, eu me comprometo que, caso venha a ser desembargador, assumo o compromisso de defender as prerrogativas do profissional do direito e o nosso estatuto, pois conheço as dificuldades enfrentadas no exercício da advocacia. Exerço a advocacia há mais de 28 anos, dentro de várias empresas, como aqui ficou evidenciado na minha trajetória profissional. Serei um digno representante da classe, propugnando pelo cumprimento da lei e do Estatuto da Advocacia, sem indesejável, intolerável burocracia. Eu acho que é isso, eu acho que uma coisa é patente. Existem muitas críticas ao advogado do quinto, mas não, isso daí é inconcebível, é inadmissível, é intolerável. Porque o advogado do quinto, pelo contrário, nos Estados Unidos, por exemplo, poucos são os magistrados, ou quase nenhum, são oriundos de concurso público. Eles têm a prática. Então, não se concebe que no Brasil haja esse tipo. Mas eu acho que isso paulatinamente está sendo superado, sobretudo porque a OAB faz previamente toda essa seleção e que todos são conhecidos, os seus conhecimentos, a sua vida pregressa, o seu notável saber jurídico, a sua reputação ilibada. Encerrado esse primeiro momento, agradeço ao Teobrando, passamos agora as perguntas e desde já registro e agradeço a presença do Camilo Noleto, presidente da Comissão do Jovem Advogado, que teve a ideia de dar início a esse trabalho, doutora Daniela Remschmidt, nos enobrece com a sua presença feminina e bela nessa mesa, doutor Guilherme Souza, muito obrigado. Cada um deles, doutor Dudu, fará uma pergunta, o senhor fica à vontade para responder. Doutor Adolfo, passaremos aqui para a primeira pergunta. Por qual motivo o senhor pretende trocar a advocacia pela magistratura? Bom, sempre foi um anseio. Eu já tive a oportunidade de julgar, e foi uma experiência muito boa, no Conselho de Contribuintes. Lógico que a advocacia tem uma importância preponderante na minha vida. E associado a isso, eu realmente sou descendente de magistrados. O meu pai foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, presidente do Tribunal Eleitoral, e sempre incutiu na minha cabeça esse sentimento. Eu acho que é até uma realização, mas, lógico, como eu falei, nunca me distanciarei da advocacia, nunca esquecerei que sou um representante da classe. Essa metamorfose que dizem que acontece com alguns advogados, comigo, efetivamente, não vejo a menor condição. Boa noite, doutor Adolfo.
Em relação ao recebimento de advogados pelos magistrados, em suas diversas situações, qual o senhor entende que será mais adequado? O agendamento para audiência ou o recebimento sem pré-agendamento? Eu acho que não há necessidade de pré-agendamento. Eu acho que o advogado, primeiro que não existe hierarquia entre advogado e magistrado, isso parece que todos estão conscientes. Se realmente é necessário, é emergencial a situação, nada obsta que o desembargador, o magistrado, receba sem esse agendamento de audiência. É o meu sentimento. E procederei dessa forma, na hipótese que logre esse tentativa. Doutor, o senhor já respondeu a primeira parte da pergunta, mas eu vou fazer da mesma forma. Na sua visão, há alguma diferença entre os desembargadores do Quinto Constitucional e os magistrados de carreira? E como ocupar o espaço merecido dentro do tribunal por um desembargador advindo da advocacia? Representando de forma digna, fazendo uma prestação jurisdicional justa, que eu, inclusive, não é favor, é obrigação de todo magistrado. Eu acho que representando bem a classe, sobretudo porque, em função de todas essas críticas inadmissíveis, inconcebíveis, intoleráveis, você está entendendo? Eu acho que nós, advogados, quando nós ingressarmos na magistratura, aí sim nós temos que cada vez mais zelar para acabar com essa mania de dizer que existe um ou outro. Eu, pelo menos, não me sentiria inferior de forma alguma a desembargador do concurso público. Sinceramente, eu tenho a minha história e tenho certeza que todos os colegas também. Muito obrigado, doutor Dovando. Foi mais depressa que rapidamente nas suas colocações. Aí está aqui marcado 9 minutos, doutor Dovando. Programação para 20, não sei se o senhor quer encerrar, quer fazer um desfecho. Eu acho que alguns assuntos que eu reponho. Tá certo. Não, eu quero pedir diante, na verdade, todo esse processo deságua no pedido de voto. Eu espero, eu sugiro que vocês submetam a elevada apreciação de vocês o meu currículo, que está no site. Você está entendendo que isso aqui foi uma síntese, foi uma sinopse do meu currículo. E peço o voto humildemente a vocês. E aí eu encerro e desejo a todos uma boa noite. Obrigado. Obrigado, doutor Dovando. Se alguém quiser fazer algum questionamento, o doutor Dovando vai estar ali à disposição de vocês. Obrigado. Infelizmente, ele perdeu o irmão dele. O primeiro acidente da ponta, uma fazenda do primeiro norte na ponta, e ele era advogado de ótima vista. Ele pediu para ser assistente da acusação. Escreveu 248 perguntas. Se você respondesse sim na primeira, tinha que ser dado na última. Só não é para a composição. Recebemos agora a candidata doutora Roberta Zanata. Muito bem-vinda. Como solicitado, a senhora tem 10 minutos para essa primeira manifestação, depois temos algumas pequenas perguntas.
água para ficar também. Boa noite a todos. Queria agradecer ao OAB pela oportunidade de vir aqui me apresentar, né? Expor um pouco as minhas ideias, os motivos pelos quais estou aqui hoje, né? E, inicialmente, quero dizer a vocês que eu sou advogada há 19 anos, 13 dos quais aqui no Distrito Federal. Minha formação foi na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e logo depois que eu vim aqui para Brasília, eu fiz pós-graduação aqui no IDP. Também fiz parte de algumas comissões, né, aqui na própria OAB. Fiz parte também faço parte da Comissão Executiva de Saúde do Tribunal de Justiça do Distrito Federal desde 2013, ano passado. E a comissão foi formada pelo desembargador que faleceu, muito interessante. Também queria falar um pouco a vocês sobre o quinto constitucional, da importância que eu vejo do quinto constitucional. Eu considero o quinto uma oxigenação realmente no tribunal. Acho importante que as pessoas que as pessoas participem, né? E essa democrática e inovadora decisão da OAB de trazer os advogados para participarem dessa escolha é muito salutar, do meu ponto de vista, né? Para nós, candidatos, se tornou um pouco cansativa e difícil a tarefa de ir até todos os advogados, mas eu tive uma grata surpresa na minha vida com essa situação, porque acabei conhecendo, me expondo um pouco e acabei, com isso, conhecendo pessoas importantes, tendo a visão dos advogados, vendo os advogados, sabendo deles, qual é a expectativa deles do advogado que vai para a magistratura pelo quinto constitucional. Né? Como advogada que sou, sei das dificuldades, sei da nossa luta dentro dos tribunais e dos fóruns, e acho que tenho que levar isso comigo para quando eu, se por acaso, chegar lá. Né? Acho que é muito importante que o advogado que se torna magistrado pelo quinto não se esqueça das suas origens, não se esqueça de onde veio, para que ele possa dar continuidade no seu trabalho como magistrado agora, não mais como advogado, mas penso eu como magistrado que tem uma visão jurídica do advogado, daquele advogado combativo, que sabe das lutas, aquele advogado que garante a cidadania das pessoas. A gente sabe que é a nossa função, né? Eu acho que o advogado, ele não pode ser coadjuvante da justiça. Eu acho que ele é um partícipe muito importante, sem o qual a justiça não se faz. Né? Tão importante quanto o magistrado, quanto os servidores, é o papel do advogado. E acho que o advogado magistrado tem que sempre se lembrar disso. As pessoas que me conhecem na minha vida privada sabem que sou uma pessoa simples, sempre de portas abertas a receber todo mundo, e é assim que eu pretendo atuar. Não é uma promessa de campanha, eu acho que isso é um compromisso que a gente tem que ter com os advogados aqui presentes e com toda a classe, de que estarei lá sempre lembrando de onde estive, de que já passei e que minhas portas estarão sempre abertas para receber os advogados. Né? Também um papel importante que eu vejo, assim, uma das perguntas que nos fizeram, né, um dos nossos roteirinhos aqui, foi sobre o que a gente pode fazer para o advogado jovem, né? Qual seria as perspectivas disso? Eu me lembro de que já fui jovem também, advogada, né? Faz tempo, mas fui. E me lembro da dificuldade que a gente tinha, que eu tive quando eu saí da faculdade, porque a faculdade não nos prepara para ser advogados. A minha faculdade, pelo menos, a faculdade que eu fiz, ela nos prepara para ser juristas, para escrever, para estudar, mas para exercer advocacia era muito difícil, né? Você tem matérias para você aprender muito direito penal, processual, você estuda muito, mas na hora de ir para a prática a coisa fica muito difícil. Então eu penso que o que a gente deve tentar fazer? Primeiro, ter paciência e estar aberta a receber os jovens advogados para ouvi-los com atenção e, na medida do possível, ajudá-los sempre que possível. E o segundo é tentar ver, junto ao tribunal, a possibilidade de se fazer mutirões, situações em que um local adequado para que esse advogado tenha condição de atuar, mesmo que de forma inicial. A OAB tem aqui um projeto, um trabalho muito legal para advogados jovens, tem um modelo, né, um escritório modelo aqui que ajuda os advogados. Eu acho que o tribunal podia ter algo parecido. Eu não sei da viabilidade disso, né, mas eu acho que é algo que a gente pode tentar descobrir e ver a viabilidade de ter um local assim também dentro do tribunal para que o jovem advogado exerça a sua função, né? O
que mais é importante dizer a vocês? Penso que isso aqui é algo que a gente vem para conversar, para falar um pouco da vida da gente, mas é algo também que a gente vem se comprometer com a classe e dizer que não só recebemos, mas tentar sempre buscar cumprir as prerrogativas dos advogados. A gente vê uma dificuldade muito grande hoje em que os honorários dos advogados são meio aviltantes, né? São aviltados pelas decisões judiciais, não de todos, sejamos justos, né? Mas eu mesmo tenho dificuldade, já tive processos de anos em que tive R$100 de honorário da advocacia, então eu não acho que isso seja algo justo. Eu acho que os honorários têm que ser de acordo com o trabalho do advogado, de acordo com o que preconiza a lei, e a gente tem que tentar observar isso, né? Eu acho que todo advogado que trabalha, que milita, sabe da sua dificuldade, não é porque ele ganha pouco, ou mais, ou melhor, que ele é um bom ou mau advogado. Eu acho que não é só isso que faz a advocacia, mas o advogado vive disso, é a sua profissão, é o seu ganha-pão. E é importante que o juiz, principalmente o juiz vindo da advocacia, reconheça isso e fixe honorários dignos com o trabalho do advogado. A gente sabe da dificuldade do dia a dia nosso, né, de atender o cliente, e muitas vezes a gente atende o cliente, ganha o processo, e quando termina, nem reconhecido por isso o cliente acha que não era o que ele esperava, e a gente o cliente ainda sai do nosso escritório insatisfeito, porque infelizmente a expectativa dele era maior do que realmente, efetivamente foi dado a ele, né? Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Vocês têm as perguntas, né, que vão ser feitas aí. Exatamente. Boa noite, doutora Roberta. Boa noite. Registro aqui que é a primeira candidata, né, que nós estamos tendo aqui nesse terceiro dia. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Cada um dos membros aqui da comissão que compõe a mesa vamos fazer uma pergunta e eu vou passar aqui para a primeira. Qual motivo a doutora pretende trocar a advocacia pela magistratura? Bom, eu acredito que na vida tudo é feito de oportunidades e escolha, né? Essa vaga do 5º Constitucional abriu e surgiu uma oportunidade de eu participar enquanto advogada, né? Apesar de gostar muito da advocacia, de ter sido a minha vida durante 20 anos, né? Essa luta diária, com todos os desabores, eu sempre gostei muito de advogar, faz parte da minha natureza, eu me sinto assim, é parte de mim. Mas várias pessoas me questionaram por que eu deveria participar, porque eu tenho uma facilidade muito grande em resolver problemas, em criar questões, resolver os problemas, criar resultados para aquelas situações. E eu me questionei e falei, por que não? Eu gosto do desafio, eu gosto das mudanças, faz parte da minha natureza, eu sou muito inquieta, dá para perceber, né? Eu sou agitada, eu sou inquieta, eu gosto de mudar, eu gosto do desafio de começar de novo, de aprender. E eu acho que a magistratura me trará isso, né? Me obrigará a voltar para a escola, a estudar coisas que a gente acaba se acomodando. A gente se especializa em algumas áreas, né? Eu sou especialista em direito civil, eu faço muita área de saúde, né? Responsabilidade civil, eu médico, então a gente acaba se acomodando nessa situação da gente. Eu acho que a magistratura vai me trazer isso, uma possibilidade de mudança, de novos aprendizados. E também pensei que talvez lá como advogada, eu possa fazer, como juiz, eu possa fazer alguma coisa pela minha classe que talvez eu não faça hoje como advogada. Então essa é a minha decisão. Boa noite, doutor Roberto. Em relação ao recebimento de advogados pelos magistrados, em suas diversas situações, qual a senhora entende ser a mais adequada? O agendamento para audiência ou o recebimento sem o pré-agendamento? Bom, como eu disse anteriormente, quem trabalha comigo sabe que eu sempre fiquei de portas abertas. Eu acho que eu começo a trabalhar muito cedo, diferentemente do que alguns acham. Eu vou para o meu escritório entre 8h30 e 9 horas da manhã e passo lá a maior parte do meu dia, saio de lá para ir para as audiências. E é essa postura que eu pretendo ter no tribunal.
ir cedo trabalhar e estar lá. E eu acho que enquanto ele estiver, no momento em que ele estiver presente no tribunal, todos os advogados serão recebidos. Eu acho que não necessita agendamento. Se eu puder atender e estiver disponível lá, certamente o farei. Doutora, na sua visão, existe alguma diferença entre os desembargadores do quinto e os magistrados de carreira? E como ocupar o espaço merecido dentro do tribunal por um desembargador adjunto da advocacia? Bom, existe uma diferença, talvez não uma diferença de natureza de gênero, né? Porque os desembargadores serão sempre os mesmos, seja ele vindo da advocacia ou da magistratura, mas existe uma diferença ideológica, uma diferença de formação. É claro que o magistrado, que sempre foi magistrado, ele tem um funcionamento, uma maneira de ver a vida, de ver as suas decisões, pautada naquilo que ele viveu. Diferentemente do advogado, né? Nós atendemos o público, nós levamos cidadania por meio da nossa profissão, nós fazemos com que as pessoas busquem a justiça, né? Então eu acho que existe a diferença no ter enquanto formação acadêmica, formação jurídica, formação pessoal. Eu acho importantíssima o requisito de que para ser advogado, ser magistrado por meio do quinto constitucional, tem que ter no mínimo 10 anos de advocacia. É óbvio que isso é importante, eu acho até que talvez fosse importante até para a própria magistratura, que tivessem uma experiência de vida maior, porque isso é fundamental na vida das pessoas. Eu acho que o advogado, o juiz que tem experiência, que tem vivência, é um juiz mais centrado, é um juiz mais justo, ele vai entender as mazelas realmente daquelas partes para poder fazer uma decisão, porque justiça não se faz só com lei. No meu entendimento, justiça se faz com visão, com momento, com percepção, e é claro, com a lei do país em que não se encontra, mas a lei é um complemento de tudo aquilo que a gente tem que viver, ter a viver no processo. E eu acho que existe uma diferença em relação a isso. Qual é a segunda parte? Como ocupar o espaço merecido dentro do tribunal para o desembargador adjunto da advocacia? Bom, eu acho que esse espaço a gente ocupa um diazinho de cada vez. Eu acho que nada acontece na vida da gente de uma hora para outra. Acho que a gente conquista as pessoas, conquista o amor, o carinho, o respeito das pessoas no dia a dia, no trabalho da gente. Eu acho que com um trabalho sério, com respeito e com ética, que aos poucos a gente conquista o espaço da gente. A gente sabe que dentro dos tribunais há uma certa dificuldade de aceitação do quinto constitucional, não por todo mundo, mas por alguns, né? Algumas pessoas acham que o magistrado deveria ser concursado e ele seria melhor do que o advogado que não é concursado. Mas eu acho que com respeito, um trabalho sério, a gente conquista o espaço dia a dia. Agradeço a todos. Uma boa noite. Doutor Roberto. Se quiser fazer uma consideração. Acho que não. Bom, muito obrigado. Nossa próxima candidata é a doutora Eliane Bastos. Muita vontade ao lado dos colegas. Conforme combinado, 10 minutos para a sua apresentação, 10 minutos respondendo 3 perguntas da comissão do jovem advogado. É possível. Eu rapidamente quero agradecer essa possibilidade de aproximação dos colegas que eu estou tendo e dessa abertura do nosso conselheiro Camilo, da ajuda do William, dos colegas todos da comissão do jovem advogado, porque é importante. O doutor Antônio Alves nos prestigiando aqui também.
outros conselheiros, eu vejo aqui, eu agradeço demais a oportunidade. Eu acho que a gente tem que se identificar primeiro para ter essa escolha, para fazer essa escolha que é histórica para nós e é de muita importância, porque é a primeira vez que a gente vai estar, a gente está tendo a oportunidade de colocar alguém dentro do tribunal, alguém que realmente conheça a advocacia. E nesse sentido, eu acho que, eu acredito que a minha experiência possa contribuir para o tribunal, porque há 20 anos eu advogo, comecei a advogar com o Dr. José Alfredo Gazzi França, que está aqui presente, ainda fizemos 5 anos de faculdade no seu UB, e logo após nos formarmos, nós alugamos uma sala na Cara da Coragem e, portanto, há 20 anos eu mantenho uma placa lá com o meu nome, mantenho uma ética profissional que me habilitam a continuar a advogar, que é como o que eu gosto de fazer. Acho que na advocacia a gente faz permanentemente concurso, porque afinal nós somos avaliados pelos nossos clientes, e a gente não faz publicidade do nosso trabalho, o cliente que gosta, a respeitabilidade que a gente adquire é que faz ele estar de volta. Então, assim, sempre busquei isso, o comprometimento, a paridade, o equilíbrio das partes, eu acho que a gente também tem um comprometimento, um compromisso social de nunca achar que pode tudo, que o céu é o limite. A gente também tem que barrar o cliente, a gente tem que mostrar a verdade para o cliente. Então, isso a gente sempre fez. E nós, como advogados, nós somos os catalisadores do conflito social. A gente compreende que é conflito social, a gente está na serventia, a gente está no tribunal, a gente peticiona, a gente tem uma vivência do que é a advocacia. É claro que não tudo são flores, né? A gente sabe que as coisas são bem difíceis e a gente, por vezes, vê um sentimento assim, muito aflorado, que é o que a gente está vendo hoje, de ressentimento, assim, achando que nós estamos sendo meio renegados à participação, como não fôssemos partícipes, né, com a essencialidade prevista constitucionalmente da administração da justiça. Então, esse sentimento, eu acho que a gente tem a oportunidade, neste momento, de fazer algo diferente, né? Colocar uma pessoa que, de fato, saiba a vivência da advocacia. Por quê? Porque eu acho que a pessoa que chega no tribunal com essa experiência, é natural que ela traga uma pluralidade, ela traga uma diversidade de experiências que o tribunal não tem na sua composição, né? O juiz ele tem na sua composição dentro do tribunal, mesmo do segundo grau, mas na primeira instância a gente sabe o que a gente passa com aquele magistrado que fica isolado, aquele que fica meio encastelado, mas ele também tem a questão da personalidade, né? E todo mundo também tem uma personalidade de estar aberto ao diálogo, de se propor diálogo, de se propor a promover situações de interesse do jurisdicionário, do funcionamento, da gestão eficiente. Nem todo mundo tem essas preocupações. E nós, geralmente, temos, porque a gente tem uma atividade isolada também. A gente administra o escritório, a gente atende cliente, a gente peticiona, a gente vai à luta. Então, eu acho que essa vivência, a gente conhece também os locais onde funciona, onde não funciona, a gente tem a gente permeia por esses lugares. Então, a gente sabe o lugar que a gente é bem recebido, a gente sabe o lugar que a gente não é. Então, essa vivência nos habilita. Tanto eu quanto os colegas que estão também concorrendo comigo, nos habilita a chegar lá e fazer uma diferença para aquela composição. Isso é muito importante. Por quê? Porque a sociedade é plural. A democracia tem que ter lugar para todos. E é natural que o Tribunal de Justiça tenha uma composição também, espelhando isso, espelhando a própria sociedade. Então, eu estou muito feliz de participar, acho que é uma forma de valorização do profissional da advocacia, este momento que nós temos para votarmos, sem ser só o conselho, de passar primeiro pelo crivo dos profissionais que militam, que sabem que minimamente a gente tem que chegar lá e respeitar incondicionalmente o advogado, de promover práticas que tenham uma interação saudável para que a gente possa fazer o nosso trabalho, porque nós é que movimentamos
para o tribunal. Então, a gente tem que ser um partícipe bem-vindo, assim como também o Ministério Público. Eu estou tendo a oportunidade hoje, no TRE, como juiz eleitoral substituta da propaganda, de ver assim, como é importante a gente pensar que o trabalho é complementar. Ninguém é autossuficiente, ninguém é o dono da razão. A gente tem que aprender a conviver de forma harmônica, mas para isso tem que ter práticas que estabeleçam essa ponte, esse diálogo. E eu estou muito disposta a isso. A minha experiência como advogada, como presidente do BDFAN, da primeira diretoria do BDFAN DF, em 2001, eu fiz parte da diretoria fundadora, eu arregimentei profissionais, não só da advocacia, todas as pessoas, inclusive da disciplina, para que fizessem parte desse movimento inicial em 2001. Fiquei com mais 2 gestões acabou. Que bom que você está aqui. Eu identifico muito com esse conselheiro. Ele tem sempre uma boa palavra para nos dar, um sorriso. E eu também acho que a gente pode mudar alguma coisa quando a gente tem essa postura assim, um pouco positiva diante da vida, buscando sempre o lado bom das coisas, Juliana. Então, a minha experiência no IBDFAN é onde eu pude ver um lugar de pertencimento, de atualização diária para o exercício da advocacia. Eu acho que essa experiência, essa atualização permanente, ela é essencial para quem tem a disponibilidade de ser advogado e gostar do que faz. Algum lugar a gente tem que pertencer para quem tem essa busca de atualização, de aprimoramento. Eu fiz mestrado em Direito Civil Comparado justamente por essa necessidade também de estar em outro ambiente. Tive uma incursão como professora de Direito de Família, professora de Direito Agrário, e agora estou estudando Direito Eleitoral como juíza eleitoral. Então, assim, estar na minha área, que é o direito, é muito motivador para mim. Eu amo o que faço. Ir para o tribunal é só mais uma forma que eu tenho para exercer o direito, para ir atrás da justiça, para fazer a justiça, porque nós como profissionais do direito, a gente gosta do que a gente faz. Qualquer desafio, se ela fala assim, vamos advogar hoje no direito penal. Vamos, a gente consegue. É o desafio de sair da zona de conforto e se jogar em alguma área que seja diferente, mas que tenha uma luz de vivacidade, de vida. Isso move a gente. Eu acho que no momento que a gente se acomoda, a gente também se atacanha, a gente se acanha diante da vida. Então, essa vontade de chegar e contribuir de alguma forma, ela me dá força de vida. E eu espero muito, muito, muito mesmo que eu consiga passar essas fases, que não são fáceis, né? Primeiro é uma fase que todos os advogados do DF vão ter a oportunidade de chegar e votar, né? Eu espero muito poder passar por essas fases e poder estar lá e ser uma pessoa que vocês identifiquem. Olha, ela é uma advogada como nós, porque há 20 anos é só o que eu sei fazer. E acredito que eu passei em vários concursos que às vezes um juiz de primeiro grau não passou, porque é a vida da advocacia que nos faz essa permanente comprovação, né, da nossa competência, do nosso comprometimento. Eu tenho que responder alguma pergunta? Eu posso falar mais? A primeira etapa, muito obrigado. O candidato Helene Bastos. Agora os jovens advogados farão perguntas para Vossa Excelência. 3. Registra a presença do Conselheiro Federal do Evandro Pertence, Conselheiro João Paulo Amaral, Conselheiro Leonardo Mundinho, muito bom sua participação aqui. Registra a presença da Maria Cláudia, doutora Maria Cláudia, ex-conselheiro do contributo de saúde dessa casa, Paulo Mateus aqui. E ainda do Evandro Catunda, advogado inscrito no Distrito Federal, candidato ao 5º constitucional aprovado do TRF da primeira região. Doutor João Paulo Dessantos, presidente da Comissão de Direito de Família. Vamos lá para o Camilo, a primeira pergunta para a doutora Eliane. Boa noite, doutora Eliane. Primeira pergunta aqui. Por qual motivo a senhora pretende trocar a advocacia pela magistratura? Olha, eu acho que na nossa atividade a gente tem uma liberdade incrível. A gente faz o nosso horário, a gente acredita naquilo, a gente vai em frente, mas pensar em fazer algo diferente é motivador de vida. Como eu aceitei o desafio, nunca imaginei que eu fosse
ter que aprender direito eleitoral, porque eu nunca advoguei nessa área, não tive nem como optativo na época da faculdade. E, no entanto, aconteceu de me colocarem numa lista, eu ser nomeada, e eu estou lá no ofício judicante amando. Por quê? Porque justamente eu acho que é um pouco da minha personalidade, assim, mudar um pouco, buscar fazer outras coisas diferentes, e assim como eu também tenho um envolvimento hoje com, eu acho muito importante isso falar para os colegas que estão aqui, porque a gente vê que tem muita resistência com relação a isso, e é uma oportunidade, e a gente tem a obrigação de oferecer para os nossos clientes, que é o lugar da mediação, da arbitragem, que é esse outro viés, que a gente pode, sim, atuar como profissionais técnicos, advogados. Então, eu também tenho lidado muito com isso. A gente chega, vamos esgotar a possibilidade, em outro lugar, um ambiente neutro, que a gente vai falar de questões técnicas, não é nada a ver com psicólogo, com terapia, porque, claro que isso também é bom, mas é outro espaço. Então, assim como eu aceitei também me aproximar da mediação, assim como eu aceitei pertencer também ao IADF, que é um instituto que preza pela cultura jurídica no nosso Distrito Federal, eu aceito também integrar um tribunal como o nosso, que é um tribunal reconhecidamente sério em relação a muitos tribunais do país. É um tribunal que tem uma composição não tanto equânime em termos de gênero, mas vai bem, assim, agora vai ganhar mais 2 desembargadoras que estão lá comigo no TRE, que foram nomeadas como desembargadoras. Então, isso me dá uma força, uma motivação muito bacana, assim, de acreditar que eu posso chegar com a minha personalidade, que não é nada convencional. Meus cabelos brancos não são tanto da idade, mas são naturais, eu já denoto que eu sou uma pessoa bem diferente. Então, assim, a vontade é de dialogar, mostrar outras possibilidades de discussão, de debate, em função das inclusões, às vezes, né, também, inclusive, das inclusões. Por aí vai. Também gosto do direito empresarial, do direito comercial, escrevi sobre isso na minha conclusão do mestrado, adoro isso, porque a gente gosta muito de falar de patrimônio. A gente se forma, eu acho que um viés mais reacionário falando de patrimônio, a gente precisa do patrimônio. Eu adoro patrimônio, então assim, a gente também gosta de falar sobre patrimônio, mas os direitos humanos também é muito caro, assim. Então é com essa disposição que eu tenho vontade de integrar o tribunal. Doutora Lina, boa noite, antes de tudo. Em relação ao recebimento de advogados pelos magistrados, em suas diversas situações, qual o senhor entende ser a mais adequada? O agendamento para audiência ou o recebimento sem pré-agendamento? Olha, a questão do recebimento de advogado é tão interessante que a gente vê, no primeiro grau, a gente já vê assim, uma disposição de uma vara que você está ali, você olha para o diretor, ele está ali atento ao que acontece. Assim, a própria disposição física do ambiente, ele espelha muito o que o dono da casa tem, como ele vê, como ele valoriza, como ele promove a interação com os judicionados, com os representantes do judicionário. Então, assim, eu vejo que tem coisas que funcionam. E aí eu vou citar um nome de uma pessoa, um magistrado, que eu tenho muita estima, que ontem eu ouvi falar dele. Ele mora no Sul hoje, mas ele nos atendia no STJ com as portas abertas. Era um ministro meio vazado. Eu tenho, assim, verdadeira idolatria. Eu não sou muito nem de ter súdito, nem de ser súdito de ninguém. Mas, com relação ao jeito que ele atendia, sempre foi muito, assim, impressionante aquela forma. E tem outras pessoas que atendem assim. Eu falei assim para poder ser mais neutra, assim. A gente, como advogado, a gente sabe como é que a gente quer entrar numa vara. A gente entra num balcãozinho estreito e eu quero falar com o diretor, mas como? Assim, as pessoas se acham que quero falar com o diretor, mas como? Aí vem 200 pessoas antes de falar. Então, isso tudo eu acho que espelha o dono da casa. A gente vê, às vezes, o magistrado, às vezes, também sendo refém dos seus servidores. Eu acho que a gente tem que se implicar, que motivar a equipe, que se implicar mesmo, que ali é um lugar
lugar para ter o atendimento apropriado, ao respeito restrito às prerrogativas, às liberdades constitucionais, não só do advogado, do Ministério Público também, de todas as pessoas que participam. Claro que o advogado ele tem uma participação diferenciada. Não é por privilégio, é por uma questão constitucional, é por uma questão de preservação até da nossa democracia. Ele tem que ter. Então isso é muito natural para mim, sabe? Ele é muito natural. Porque a gente vivencia isso, a gente sabe o lugar onde nós somos, não somos muito bem vistos, e a gente sabe, né, doutora Maria Cecília Ribeiro Faro, minha sócia querida, amada, doutora Renata Cisne, queridas amigas que dividem comigo os escritórios, as angústias, as alegrias, né, da advocacia. Então, essa experiência é a que eu tenho, né, de vivenciar isso, porque sempre foi isso que eu fiz. Doutora, na sua visão, existe alguma diferença entre os desembargadores do Quinto Constitucional e os magistrados de carreira? E como ocupar o espaço merecido dentro do tribunal por um desembargador advindo da advocacia? Acho que tem diferença muita, né? Porque nós temos origens diferentes, as pessoas já são diferentes por natureza. Então, o colegiado ele sempre propicia uma diversidade maior e a entrega da prestação jurisdicional melhor, por conta de a gente tem a diversidade. E a questão da pulverização das profissões também é interessante, de onde atua também é muito interessante, por isso, porque a gente está próximo ao conflito, né? E o magistrado de carreira não está tão próximo. Ele pode estar, se ele acabou de chegar e ele presidia audiência, tinha contato com as partes, mas mesmo assim a gente recebe o conflito como verdadeiros catalisadores do conflito. Então, é claro que a gente tem uma diferenciação de lidar com as questões. E o magistrado quinto, ele tem a obrigação não só de respeitar as prerrogativas, porque ele sabe que aquele ali está com um conflito atrás dele, com uma angústia, com vidas atrás dele, mas também de promover, de divulgar o que é as prerrogativas, o que são as prerrogativas. Divulgar porque as pessoas às vezes não sabem, os eventuais não sabem, passou um concurso ali e precisou, né? Tem um conhecimento técnico, mas ele não sabe o que é uma interação com as outras pessoas que fazem parte daquele processo de entrega da prestação jurisdicional. E nós, como a gente administra também os nossos escritórios, a gente sabe o que é também uma função que não se atenha só à prestação jurisdicional, ele também é um gestor. Ele também tem que ser um gestor, né? Ele é obrigado a ser. A gente não está previsto na faculdade também não, mas na vida a gente está aprendendo, né, Camila? A gente vai aprendendo porque é assim que a gente tem que ser, é aprendendo e prestando serviços de mais qualidade para as pessoas que confiam no nosso trabalho, que nos dão a chance de trabalhar e ganhar o nosso pão de cada dia. Então, o magistrado do quinto, porque ele tem essa experiência, eu acho que se ele tem essa experiência, né? Às vezes pode me ver, mas se tem, ele leva essa vivência naturalmente, essa vivência de se desapegar do seu encastelamento e ver o que pode ser feito para melhorar. Muito obrigado, Tereza. Estamos aqui com 19 minutos. Se a senhora quiser fazer uso da palavra mais um minuto e meio, dois, para o seu encerramento, fechando o seu. Fica à vontade. Estou vendo aqui o conselheiro federal, doutor Evandro Pertence, muito feliz de prestigiar aqui esse dia de aproximação com esses candidatos ao Quinto Constitucional. Acho que é muito interessante isso. A gente tem que fazer com que essa divulgação ela aconteça, porque é interessante, é importante, é uma forma da gente dizer o que a gente está aqui de fora, o que a gente espera de uma pessoa que vai estar daqui a pouco lá dentro. Então, seja quem for, a pessoa que chegar lá dentro, ela vai saber que isso aqui nos legitima mais para querer exigir que assim seja, que a pessoa tenha uma diferenciação, não é para ser representante, porque representante tem a ordem, é para ser uma pessoa que respeite e promova o que é
ela sabe que ela vivenciou que são as prerrogativas. Nós somos integrantes dessa prestação judicial, porque nós que movemos o tribunal. Então, essa divulgação ela tem que acontecer, a gente tem que mobilizar os advogados para que participem dessa oportunidade que a ordem está nos dando. E eu acho que também fica aqui uma vontade que eu tenho, eu sendo escolhida no final ou não, de que eu acho que também a ordem deveria fazer pontes. Eu acho que se faz movimentos assim, eventuais, como agora do processo eletrônico, o desembargador veio aqui, a conselheira Ela e outras da comissão, acho que tem que fazer pontes permanentes, assim, pelo menos a cada 2 meses, encontros, onde a gente possa debater, porque hoje eu tenho sentido muito, a gente tem uma advocacia, a gente tem um isolamento em função da nossa atividade, e a gente se ressente muito como é que a gente é tratado, como a gente é visto, como as decisões às vezes não prestam atenção naquilo que a gente está ali. No TRE eu faço questão de relatar tudo, porque vai que o outro colega não entenda como eu. Então, assim, em respeito àquele direito que está sendo posto, eu não tenho a verdade absoluta. Então, a gente tem que ter esses mecanismos de aproximação, tanto com o tribunal quanto com o Ministério Público. Eu tenho tempo. Eu agradeço também a presença do meu marido, do conselheiro Felipe, do conselheiro Jacques Domênico, do conselheiro Ítalo, do Wenderson e outros mais que estão aí. Oi? Eu peço voto, eu preciso de voto. A doutora Maria Cláudia está ali, doutora Cris Pino, Roberto Donizete, doutora Dione. Eu fico muito feliz, viu? Muito feliz mesmo que vocês estejam aqui. E que a gente possa ter essa proximidade e que, se der tudo certo, eu quero que vocês se identifiquem comigo. É isso que eu espero. E de voto também eu preciso. Muito obrigada, Cecília, por você me avisar. Obrigada. Obrigado, Helene. Boa noite, muito boa sorte. Estou vendo aqui que estava ali camuflada por detrás de outras mulheres, a doutora Dione Felipe, também candidata ao 5º Constitucional do TRF da primeira região, representante também do Distrito Federal. Alegria vê-la aqui, doutora Dione. Não pode, o presidente eu acho que isso não pode agora. Agora terá início a apresentação pessoal do candidato Zé Gomes. O senhor tem a palavra para falar o que bem entender. Muito obrigado. Primeiramente, boa noite a todos. Meu caríssimo presidente e amigo Juliano, permita-me, na sua pessoa, cumprimentar todos os integrantes da mesa. Nesse primeiro momento, eu quero aproveitar uns 2, 3 minutos, obviamente, para falar da minha trajetória. Trajetória não só no campo profissional, mas também da minha vida pessoal. Nascido nos rincões da minha querida Januária, lá no norte de Minas, fiquei
juntamente com 3 irmãs, todas menores, órfão de pai aos 8 anos, com uma mãe analfabeta que mal sabe desenhar o nome. Tocamos a vida, comecei os meus estudos ali, vim para Brasília, morava na Vila Buritis, onde só tinha poeira, barraco de tábua. Voltei para Januária, fiz o 2º grau no Colégio Agrícola, voltei para Brasília e em 1983 me formei em Direito no CEUP, no mês de junho, mas desde fevereiro já estagiava com a professora Maurícia Serralvo e pouco tempo depois nos tornamos sócios, sociedade que perdura até os dias atuais. Nesse período tive a oportunidade de lecionar por 22 anos no Uniceup, onde plantei boa semente em solo fértil. Apenas para exemplificar, a doutora Eliane, que me antecedeu, me deu a honra de ser seu professor e ela o azar de ser minha aluna. Fui também, durante 3 mandatos, conselheiro desta casa. Fui também, por 17 anos, advogado concursado da Caixa Econômica Federal. Fui primeiro presidente e sócio fundador da Advocef, Associação Nacional dos Advogados da Caixa. E eu quero dizer a todos vocês que construí esta trajetória com muita dificuldade, mas com muito empenho e muita responsabilidade, colocando tijolo por tijolo. E aqueles que me conhecem sabem da seriedade do meu trabalho, não obstante ser uma pessoa extremamente brincalhona. Na sala a gente contava piada. Os meus ex-alunos podem testemunhar isso e aqueles colegas que conviveram comigo aqui na OAB também. E muito bem. E por que me dispus a disputar esta vaga de desembargador? Ainda há pouco falava ali com o meu amigo Danilo. Não por vaidade. Não tenho a menor vaidade de ser desembargador ou o que quer que seja. Me contento andar na planície. Sou uma pessoa extremamente humilde. Vocês não me veem embalada em restaurantes famosos, etc. Não, vivo no meu canto. Me dispus porque, na verdade, hoje eu posso dizer que estou até mesmo indignado com algumas coisas que acontecem no dia a dia de nós, advogados. Eu vou começar pela entrada do Tribunal de Justiça, onde lhe identificam, colocam um papel no seu peito e lhe perguntam: onde o senhor vai? Eu já estou tão rebelde que disse: eu vou passear nas dependências do tribunal. É um desrespeito absoluto às prerrogativas profissionais. Outro dia, despachava, aliás, fui falar com um julgador sobre um processo, e nem comecei a falar, Sua Excelência me disse: doutor, o senhor está fazendo a sustentação oral fora do momento processual oportuno. Me deu vontade de perguntar a ele: o que eu vim fazer aqui, Excelência? Eu só disse: Excelência, eu só queria talvez pontuar algumas questões que Vossa Excelência, diante do número exacerbado de processos que tem, e a grande maioria feita por seus assessores, possivelmente não visse. Mas vou dar 2 exemplos a Vossa Excelência. Quando saí da Caixa Econômica, ingressei com uma liminar e fui despachá-la com a juíza. Ao sentar na sua frente, ela me disse: doutor, o senhor pode dizer o que o senhor quiser, mas eu vou indeferir a liminar. E após dizer para ela as minhas razões, ela me disse: doutor, me aguarde na sala que eu vou lhe conceder a liminar.
numa outra oportunidade, fazendo uma sustentação no TRF, em benefício de uns órfãos de Januária que postulavam uma pensão rurícola, haviam perdido em primeiro grau. Após a minha sustentação, o doutor Francisco Neves, um homem que honra a magistratura, e tive a oportunidade de dizer a ele pessoalmente, virou para o presidente e disse: presidente, eu tenho aqui um voto escrito negando o provimento à apelação, mas depois de ouvir o advogado, eu estou mudando, estou dando provimento à apelação e vou trazer um outro voto. Então disse a ele essas coisas para mostrar que o julgador deveria agradecer ao advogado quando vai à sua presença despachar um processo, mostrar coisas que ele possivelmente não veria. Eu vou pegar um outro exemplo. Há um juiz que foi ex-advogado da Caixa Econômica, trabalhava em Goiânia, e quantas vezes falamos por telefone para discutir questões, mandar para ele subsídios, etc. E num processo em que eu advogava para o réu, e onde o autor pedia 24 mil reais, julgados improcedentes os pedidos, Sua Excelência me concedeu 100 reais de honorários. Deu vontade de mandar ele dar aquele dinheiro para a mãe dele. É isso mesmo, vai ficando velho, vai ficando rebelde, mais do que quando a gente é jovem. Então são essas coisas que fazem com que eu fique verdadeiramente indignado. Eu não posso conceber um julgador que não receba um advogado. Porque, primeiro, ele está desrespeitando aquilo que está na lei. É inconcebível uma coisa dessa. Então, quando você vê um juiz violando a lei ao não receber o advogado, o que você vai esperar dele? O julgador, penso eu, e me desculpe quem pensa de forma diferente, ele tem que andar na planície. Ele deveria andar de manga de camisa, como aqueles que ele julga. É por isto que eu estou me dispondo a ir nesta caminhada. Neste folder que mandei confeccionar e até brinquei com a doutora Roberta Zanata, realmente plagiando ela, mas tive que fazer um empréstimo para poder produzi-lo, daí a demora. Eu assumo aqui alguns compromissos. Respeitar incondicionalmente as prerrogativas profissionais, fixar sempre honorários dignos do exercício da advocacia, estar com as portas do gabinete escancaradas para receber a todos, não só os advogados, mas as partes também, e por que não? E votar sempre nas questões administrativas a favor do que for do interesse da advocacia. É inconcebível que um representante do 5º Constitucional não vote a favor daquilo que interessa à OAB. Eu tenho sempre dito, o 5º Constitucional é a forma mais democrática e necessária de se oxigenar os tribunais. Mas para que isso aconteça, é preciso que aquele que lá chegue honre a advocacia. Porque a visão do juiz normalmente é assim, do Ministério Público também é assim, mas do advogado é assim. Presidente, quanto tempo dispõe ainda, presidente? No geral, mais 10 minutos. Mas acho que vale a pena só fazer mais uns 2 ou 3 para encerrar e depois passa para as perguntas. As perguntas. Então, tá, é só para eu poder responder aqui alguns questionamentos. Então, por onde eu tenho andado, eu tenho dito o seguinte: se entenderem que eu posso representar dignamente a advocacia, votem em mim. Se entenderem que não, respeitarei a posição de cada um. Mas vamos aproveitar esse momento para escolher alguém que realmente vai nos honrar. E tenho dito também, se eu não honrar este compromisso que estou assumindo, estão todos autorizados a meter o pé na porta do gabinete, colocar o dedo na minha cara, vão em bloco, levem a imprensa e digam: José Gomes, você é um cara safado, você é um bandido, você é um traidor. E eu
peço a Deus que, se for para eu lá chegar e não honrar este compromisso, que não me permita lá chegar. Deveria falar aqui sobre algumas questões, como regime democrático, defesa e valorização da advocacia. Obviamente que o regime democrático está acima de qualquer coisa. É preciso defendê-lo com unhas e dentes. Relação entre advogados, juízes, membros do Ministério Público e serventuários. É preciso que essas pessoas, principalmente os julgadores e os membros do Ministério Público, acabem com esta falsa ilusão que têm de que são superiores aos advogados. É preciso que deixem de discriminar o quinto constitucional, porque o que nós sabemos e vemos é isto. O quinto ainda é discriminado. Medidas que podem ser tomadas pelo PJ para auxiliar o desenvolvimento dos advogados. O tempo já me é curto, mas eu devo apenas dizer. A primeira iniciativa, a primeira medida é receber dignamente todos os advogados, principalmente aqueles iniciantes. Às vezes você vai falar com o desembargador e pensa que está falando com Deus. Você já vai falar tremendo. Agora imagina aquele cara te receber de uma forma absolutamente indiferente, etc. Eu agradeço a todos a atenção e estou aqui à disposição para as perguntas. Muito obrigado. Presidente, essa água é minha? Vossa Excelência. Não tem sonífero, né? Pode fazer. Eu já estou querendo dormir, se eu tomar um sonífero aí dá noite. Boa noite, doutor Zé Gomes. Boa noite. Passar aqui para a primeira pergunta. Por qual motivo o senhor pretende trocar a advocacia pela magistratura? Muito simples de responder. Vou responder com a resposta que dei ao meu amigo Danilo ainda há pouco ali fora. Eu só estou trocando a advocacia, ou pretendendo trocar a advocacia pela magistratura, para tentar, com o meu exemplo, modificar o estado de coisa que hoje nós estamos vivendo. Mas disse ao Danilo, aliás, respondendo a pergunta dele, doutor Zé Gomes, quando se aposentar aos 70 anos, obviamente se vive ou for, o senhor voltará a advogar? Eu disse não. Não. Mas a primeira coisa que farei é buscar de volta a minha carteira. Porque eu vou estar desembargador. Mas eu serei e vou morrer como advogado. Doutor José Gomes, boa noite. Boa noite. No seu discurso você já falou acerca do assunto, mas a gente gostaria que você aprofundasse um pouco mais. Em relação ao recebimento de advogados pelos magistrados, em suas diversas situações, qual o senhor entende ser a mais adequada? O agendamento para audiência ou o recebimento pré-agendado? Repete, por favor, a pergunta final da pergunta. Qual o senhor acha que é a forma mais adequada para receber um advogado em audiência? No despacho, né? Seria o despacho agendado? Ou então o despacho sem pré-agendamento? Obviamente que é a última. Você não tem que agendar nada com o julgador para ir lá falar com ele. Isso está expresso na lei, no estatuto. É só pegar o estatuto, está escrito lá. Aliás, eu até escrevi alguma coisa sobre isso, está lá na minha página do Face. Está lá expresso, dito, que você tem o direito de despachar com o julgador, independentemente de marcar, respeitada apenas e tão somente a ordem de chegada. É só isso. O que está acontecendo hoje? Você liga para marcar, no STJ, você liga, não, tem que agendar, doutor. Mas para agendar, o senhor vai deixar o nome, telefone, que quando tiver o espaço, a gente liga para o senhor. Aí quando eles ligam para você, o teu processo já foi julgado, já tem muito tempo. O que me adianta isso? Isso é violação expressa das prerrogativas. Então, para falar com o julgador, basta que ele esteja lá. É isso que se exige. Então, somente isso. Não sei se precisa dizer mais. Mas se quiser, estou à disposição.
Então, na sua exposição, o senhor deixou bem claro que a sua visão é da oxigenação, né? Sim. Ainda sobre o quinto, sobre os desembargadores do quinto, na sua visão, existe alguma diferença entre os desembargadores do quinto constitucional e os magistrados de carreira? E como ocupar o espaço merecido dentro do tribunal por um desembargador advindo da advocacia? Também é uma resposta singela. Não tem diferença nenhuma. Absolutamente nenhuma. E como se faz para ocupar o espaço? Eu não diria ocupar o espaço. Eu diria para angariar o respeito. É simples. Com suas atitudes, com sua forma de agir. É assim que você vai angariar o respeito dos colegas. Certamente, os colegas aqui têm conhecimento de colegas nossos que assumiram pelo quinto e tomaram 2 vacinas da chamada juizite, porque se tornaram piores do que aqueles que vieram da carreira. É o que eu disse ainda há pouco. O quinto só tem razão de ser se o advogado, a advogada que for para lá fizer a diferença. Porque senão não justifica o quinto. Que venham todos da carreira. É isso que nós precisamos fazer, meus amigos. É chegar lá, mostrar seriedade naquilo que nós estamos fazendo, competência naquilo que estamos fazendo. Né? E não, como já ocorreu, enlameando o nome da advocacia. Isso é extremamente lamentável. Espero ter respondido as perguntas, mas continuo aqui à disposição para toda e qualquer pergunta. Não precisa ser só 3, não. Se tiver tempo, podem fazer as perguntas que quiserem, que eu estou à disposição. José Gomes, o senhor está falando há 18 minutos e 23 segundos e tem ainda aí 2, 3 minutos para encerrar com muita talento e sabedoria sua fala. Bom, eu só gostaria de mais uma vez reafirmar perante a vocês esses compromissos que estou me propondo realmente a observar. Quero repetir mais uma vez que a minha carreira, a minha profissão foi feita com muito sacrifício, com muita dedicação e com muita seriedade. E você leva anos para construir uma vida. Você leva anos para construir uma reputação. Mas você pode perdê-la numa fração de segundos. E basta um passo errado para você enlamear todo o seu passado. Você pode ter sido a pessoa mais honesta na vida. Mas um dia você resolve cometer um furto, você foi ladrão a vida inteira. E como eu disse a vocês, se for para chegar ao tribunal e ali me tornar um canalha, que Deus não me permita lá chegar. Não por me levar logo agora para o plano superior, permita mais um tempo, não é verdade? Mas que a escolha recaia sobre outra pessoa. Eu quero findar os meus dias podendo me orgulhar do meu passado. Era isso que eu tinha a dizer a todos vocês e agradecer mais uma vez a atenção a mim dispensada. Obrigado pela sua ordem. Muito obrigado. Vou beber o resto da água, porque ela é minha mesmo, ninguém vai querer, né? Presidente, permite tomar essa aqui? Obrigado.
Isso. Então teremos agora a apresentação do candidato Alexandre Garcia, CJJ. Já conhece o formato, já é São Paulo, muito bem-vindo. Obrigado, Juliano. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade ao AB, a Comissão do Jovem Advogado, de poder explanar as ideias, me apresentar para cada um dos senhores, que com certeza são multiplicadores de opiniões. Tanto é que estão aqui na OAB nos representando. Meu nome é Alexandre Garcia da Costa José Jorge. Eu tenho cerca de 18 anos como advogado militante. Advogo desde os 23 anos de idade e como única e exclusiva atividade profissional. E com isso, obviamente, que o tino profissional acaba acontecendo. Nós passamos a observar os colegas, nós passamos com o tempo, isso aí a Comissão do Jovem Advogado, os jovens advogados vão ver ao longo da carreira, e eu acho que quanto mais passa o tempo, mais nós temos essa oportunidade. Nós conhecemos advogados leais, conhecemos aqueles advogados que você não assina um termo de acordo com ele, nem se lê 10 vezes, conhece outros que você assina uma procuração e deixa ele embora, enfim. E conhecemos também os juízes, promotores, serventuários da justiça e, no caso, a formação do tribunal. Quando a gente forma, quando nós nos formamos, nós vemos lá, somos atraídos pelo concurso, né? Todo mundo está lá na faculdade, eu quero um concurso, eu quero ser juiz, primeira coisa. Depois cai um pouquinho ali para o promotor, alguma coisa e tudo. Mas nós não entendemos como que funciona. Nós vemos lá o tribunal e vemos o seguinte: há um corpo de pessoas distantes, frias, corporativistas, que apenas votam ali fechados entre si. Mas não é assim. E com o passar do tempo é que nós vamos observando e descobrimos a formação realmente, apesar de aprendermos isso na faculdade, mas é na prática que nós observamos. O tribunal não é de ninguém. O Tribunal de Justiça, a primeira instância, sim, entra-se pelo concurso. Ele é carreira. Mas o tribunal, ele é um órgão que tem que ser observado de uma maneira diferenciada. O Tribunal de Justiça, ele é formado por juízes de carreira, formado por promotores de justiça, por membros do Ministério Público e por advogados. É por isso que ele diferencia, é por isso que a visão de um desembargador, de um membro de um órgão colegiado, ela é diferente. Por exemplo, nós temos ali um juiz. O juiz, é óbvio que a visão dele, quando ele chega a desembargador, quando chega, enfim, até mesmo a ministro, pela carreira dele, que ele vai seguindo, ele tem uma visão muito mais institucional do órgão, o funcionamento, porque é óbvio, ele acostumou a lidar com o processo, a lidar com as partes, a lidar com os advogados, com a outra visão. Quando nós chegamos, o membro do Ministério Público, que também vem pelo 5º Constitucional, que na verdade é 10º, né? Já que nós dividimos com eles esse 5º, não é nem 5º, não sei por que ele chama 5º, que ele deveria chamar 10º Constitucional. Mas enfim, voltando aqui ao raciocínio. O Ministério Público, o membro do Ministério Público que ocupa a vaga no tribunal, a visão dele, qual que é? É aquela visão natural dele, da formação, de como que ele trabalhou. No mínimo, ele foi 10 anos promotor. Ou seja, uma visão fiscalizadora. Ambos, membros de carreira, membros do Ministério Público, terão uma visão mais conservadora. Nós, advogados, nós já temos uma visão qual? A visão da liberdade. Nós somos mais tolerantes, nós temos que ser mais tolerantes, nós temos que ser mais progressistas. E a função, o posicionamento de um advogado no 5º Constitucional é essa. Ele não pode aceitar o engessamento na máquina. Tá, ele é só um voto. Óbvio, ele é o 5º, né?
Então ele é um voto dentro de um colegiado, ele não é a maioria, mas é uma sementinha que vai plantando. Um advogado que ascende à vaga do quinto constitucional, ele tem a obrigação de ter a porta do gabinete dele aberta, sim senhor, ele tem que estar lá para receber um advogado, porque ele veio, ele tem que conhecer as dificuldades. E essas dificuldades é o que eu acho que tem que ser o ponto de partida para nós descobrirmos, para nós analisarmos e resolvermos a questão seguinte: o que deve nortear as relações entre juízes, promotores, advogados e servidores da justiça? Que nada mais do que o que a gente já aprendeu também na faculdade, está lá na nossa escola, que é o respeito mútuo, que é a urbanidade de tratamento. Quantas vezes, pelo menos eu que sou militante, realmente já aconteceu muito comigo, chega para despachar uma liminar com um juiz, um desembargador, realmente a mesa dele está cheia de trabalho, um punhado de processo em cima, reconheço que realmente tem muito trabalho, e nos olham como se estivéssemos incomodando. Ora, qual advogado que vai sair do seu escritório para passear no fórum para ver um juiz trabalhar? Eu, pelo menos, não tenho esse prazer. Eu vou lá porque eu estou trabalhando. Então eu vou lá para despachar uma liminar. Eu estou ali também a trabalhar e no meu escritório continua tendo serviço também. Isso, o juiz de carreira, infelizmente, ele acaba achando que ele está assoberbado de serviço, que o advogado não está. Teve até um ex-presidente do Supremo que dizia, né, que advogado acordava tarde e trabalhava só à tarde. Não é verdade. Eu, pelo menos, chego no meu escritório muito cedo. Então, é essa visão do respeito que nós temos que impor. E quando eu vejo que, dentro dos objetivos traçados pela comissão do jovem advogado, como que o tribunal deveria agir, enfim, uma visão, né, para atrair, para estimular o jovem advogado, a carreira do advogado. Olha, essa é uma preocupação, talvez uma das mais válidas, porque hoje os cursinhos atraem muito mais os estudantes de direito, preparatórios para concurso, do que a carreira de advogado. Só Juliano. O tribunal, na minha visão, eu acho o seguinte: não poderia deixar de trazer esse advogado recém-formado, desde o estagiário, para participar das comissões de conciliação, para estar interagindo dentro do judiciário, para ver a carreira e ver que essa carreira de advogado também é respeitada. Mas hoje acontece o contrário. Hoje o estudante ele começa como estagiário, já começa sofrendo. Aí ele é o advogado recém-formado, ele chega, geralmente vai trabalhar no escritório já estabelecido, vai para o fórum. Primeira coisa, quando ele bate lá a barriga no balcão, um serventuário faz aquele menino acreditar que ele, como advogado, é menor do que qualquer serventuário que está ali dentro. E já começa a ter uma visão distorcida das prerrogativas dele. O advogado, quando forma, também não sabe as suas prerrogativas, vai aprender na marra. Ele vai aprender quando acontece alguma coisa numa audiência, tem um colega mais velho, que às vezes dá um toque. E é dessa forma que a advocacia vai aprimorando. Gosto muito da advocacia, acho que realmente a ciência do direito está catalogada, qualquer pessoa, ainda mais agora com o Google, qualquer pessoa consegue ter acesso a enormes quantidades aí de livros, de doutrinas, de jurisprudência e tudo mais. Mas a advocacia realmente é uma arte. E depende do artista, depende de como ele conduz, depende da lealdade processual. Eu, pelo menos, sempre pautei pela lealdade processual. Nunca fiz um inimigo dentro da profissão, ex-adverso em processo, enquanto está durando a causa, dentro de uma audiência. Logicamente, nós travamos, nós tentamos extrair o máximo de provas, até mesmo para formar o convencimento do juiz e honrar o mandato recebido. Mas somos leais. Temos que tratar com lealdade a advocacia, se é isso que o candidato do quinto constitucional quer, se ele quer valorizar a advocacia, se ele diz que quer representar, eu, na minha opinião, tenho que começar por aí. E, para encerrar, eu acho que as pessoas já estão até cansadas também, e falar por último, depois dos meus colegas que já falaram aqui, muito brilhantes, realmente é uma tarefa um pouco mais difícil. Mas, para encerrar,
eu só quero dizer aos senhores o seguinte, que nós podemos acreditar, assim como a Comissão do Jovem Advogado, nós podemos acreditar no novo, nós podemos acreditar que inovar é possível, que as pessoas podem pensar nisso, poxa, a advocacia está difícil, está, mas tem como mudar o respeito à nossa profissão. E quero aproveitar para pedir o voto de cada um dos senhores que são eleitores e que também propaguem para os seus colegas aí o meu nome, se concordarem com as minhas ideias. E peço o voto também. Muito obrigado. Muito bom, doutor Alexandre. Agora, está perfeito. Doutor Camilo, doutora Daniela e doutor Guilherme farão cada uma pergunta, o senhor fica à vontade para responder. Boa noite, doutor Alexandre. A primeira pergunta. Por qual motivo o senhor pretende trocar a advocacia pela magistratura? Bem, essa pergunta, por coincidência, eu acho que foi a primeira pergunta que eu me fiz. Eu penso o seguinte, eu acho que eu estou perto de atingir o auge da minha carreira como advogado. E foi por isso que eu pensei o seguinte, de tanto ver o maltrato com o advogado, às vezes de tanto ver situações injustas, com o advogado e com as partes principalmente, eu pensei, eu acho que por estar perto de atingir esse auge, eu ainda tenho muito a contribuir como operador do direito, eu tenho muito a evoluir e estou com esse gás, com a vontade realmente de trabalhar nessa posição como operador do direito. Foi o que me estimulou realmente a fazer essa escolha. Alexandre, boa noite antes de tudo. Em relação ao recebimento de advogados pelos magistrados, em suas diversas situações, qual o senhor entende que será mais adequado? O agendamento para audiência ou o recebimento sem pré-agendamento? Olha, veja bem, uma resposta que não seja hipócrita, falaria o seguinte, que o agendamento é o mais conveniente, até mesmo para respeitar os demais colegas que também querem ser atendidos. Mas não é a melhor forma. A melhor forma, sim, e isso aí não é só do quinto constitucional, não é só do desembargador quinto constitucional, não. É qualquer desembargador, é o juiz de primeira instância, é o promotor de justiça, é o assessor do juiz, que os senhores sabem, ajudam, colaboram lá em proferir as decisões, os votos, enfim. Não pode ter agendamento, porque o advogado, eu falei no começo da minha fala aqui, o advogado ele não vai ao fórum para passear, ele não vai lá para dar uma olhada no gabinete, para reparar o gabinete de um juiz ou de um desembargador. Ele vai lá atrás de uma urgência, ele vai lá para despachar um memorial, para fazer um trabalho. Então é o seguinte, a porta do gabinete tem que ser sempre aberta, sim, para advogado. O advogado, está lá escrito na Constituição, né, o artigo 133, é indispensável à administração da justiça. Então a justiça é dele, em primeiro lugar, é cidadania. O STJ já disse, justiça cidadã é um novo conceito de justiça que nós temos que pregar, sim, e temos que passar a exigir, independente, enfim, do que venha a ocorrer nessa eleição, como advogados, nós temos que nos antenar para isso. Temos que passar a exigir. Senhores juízes, senhores desembargadores, promotores, assessores, enfim, tem que receber advogado, delegados, né? Tem que receber advogado de portas abertas sem agendamento. Porque ninguém vai lá por nada, vai lá atrás de uma urgência. Obviamente que às vezes o desembargador vai estar numa sessão de julgamento, vai depender da urgência. O advogado aí vai do tino dele profissional, explica para o assessor de gabinete um caso de urgência, é uma prisão injusta, é um habeas corpus que precisa de uma liminar, é uma liminar civil, é um leilão de um imóvel que está acontecendo, de um bem de família que não poderia, enfim. São situações que o advogado explica, o próprio assessor chega na sessão, chama o desembargador e fala, olha, tem uma situação ali que realmente é urgente. Tem que ter percepção, o lado humanístico da coisa. A gente tem que deixar um pouco de lado a lógica e mais preparação para a vida. A visão é essa. Boa noite.
Na sua visão, existe alguma diferença entre os desembargadores do 5º Constitucional e os magistrados de carreira? E como ocupar um espaço merecido dentro do tribunal por um desembargador advindo da advocacia? Veja bem, tecnicamente falando, não existe diferença. São nomeados conforme a Constituição disciplina. Uns vêm de carreira, como eu falei no início, fizeram concurso para juiz e ascendem a desembargador. Terão uma visão mais institucional. Os advogados, primeiramente, aprendem o direito das ruas. Quanto mais passa o tempo de advocacia, nós vamos nos aproximando da prática e distanciando da teoria. Nós, com certeza, o advogado ele tem muito mais percepção para saber, para reconhecer, para perceber um erro dentro de um processo, dentro de uma causa. Porque ele lida com aquilo ali todos os dias, ele lida com o ex-adverso, que a princípio tem uma qualificação profissional igual a dele e está lutando pelo mesmo objetivo, é diferente do juiz, que ele, desde o início da carreira ele está isento. Então é o seguinte, qual que é a visão para melhorar a imagem do 5º Constitucional? Eu penso o seguinte, o 5º Constitucional é o mais difícil de chegar, do advogado principalmente, chegar a desembargador, a ser nomeado. O senhor vê, nós temos aqui, passamos por 2 processos seletivos na OAB, passamos por um processo seletivo no tribunal e ainda outro na presidência da República. E vimos da carreira que é muito visado. O que é que acontece? Ele tem que se policiar, sim, tem que conseguir diferenciar e fazer o tratamento que aquilo ali não é mais o escritório dele, passou a ser um gabinete, ele tem que ter uma visão. Vamos receber advogados, vamos valorizar os advogados, honorários tem que ser contínuos, justiça gratuita tem que ser bem observado quando que dá e quando não dá, porque prejudica advogado, sim. Às vezes é injusto, a pessoa não merecia justiça gratuita, o advogado ex-adverso acaba ganhando a causa e não consegue nenhum honorário de sucumbência. Mas o advogado ele fica muito visado com o desembargador do 5º Constitucional. Então ele tem que se policiar, tem que ser mais atento, tem que ser mais diligente, nos seus processos, não pode passar o prazo, porque realmente, talvez pelo número nosso 10º Constitucional aí, talvez por esse nosso número ser tão reduzido, nós precisamos realmente ser mais unidos e policiar mais. Obrigado. Muito bom, Alexandre. Você está aqui há 17 minutos e meio, o prazo do limite é 20, 21 minutos. Se você quiser fazer o seu encerramento, suas considerações finais, fique inteiramente à vontade. Só agradecer mesmo a paciência dos senhores aí, por mais esses minutos, o último aí dos 15, né? Espero que realmente os últimos sejam os primeiros e que fiquem na cabeça dos senhores, né? Que já tenha esquecido daqueles lá de segunda-feira e que lembrem dos de hoje, principalmente desse último aqui que está falando no dia da votação, conto aí com o voto de cada um e acreditem, a intenção é uma das melhores. E, com certeza é de coração, é porque eu gosto da advocacia mesmo. Peço o voto aí, mais uma vez, o voto de cada um, se puder replicar esse pedido, agradeço. Muito obrigado e boa noite. Muito bom, Alexandre. Muito obrigado. Boa noite. Não sei se o nosso doutor Tesoreiro quer fazer algumas considerações acerca do trabalho que fez, o doutor Camilo. Está franqueada a palavra também a todos que assim quiserem se manifestar. Só agradecer a participação de todos, a brilhante comissão do colégio e desejar sorte para todos os candidatos aí. Boa noite para todos. Minhas palavras aqui também são de agradecimento e se resume à questão da oportunidade que foi dada aí para os advogados estarem conhecendo os candidatos e também nos alegra muito o resultado que o evento proporcionou para todos os candidatos, que foi a apresentação pessoal de cada um e a gente saber que estamos contribuindo de alguma forma com essa novidade aí
pleito eleitoral aí que está na próxima semana nós teremos. Obrigado. Pois bem, e aproveitando só para fazer o registro, que aqui, ainda que em número pequeno, mas em repercussão, temos alta qualidade da presença de todos. A votação vai ocorrer dia 23 e 24, ela poderá ser feita de forma remota, nos tablets, celulares e tal, nos computadores do escritório, e ainda em 10 salas da Advocacia do Distrito Federal. Ontem treinamos os mesários que fazem esse tipo de trabalho e, obviamente, a motivação e a convocação dos colegas para participarem desse evento, quanto maior o número de participantes, melhor. Agradeço a todos e declaro encerrados os trabalhos, parabenizando mais uma vez a Comissão de Jovem Advogado pela iniciativa. Muito obrigado, boa noite. A doutora Cecília está perguntando da senha, vou aproveitar para responder.